Graça e paz de Jesus, feliz Páscoa, Ele está vivo, aleluia! Essa data, a maioria das vezes, infelizmente, ela é lembrada pelas famílias, inclusive cristãs, apenas pela distribuição de ovos de chocolate, ou porque desconhecem o seu verdadeiro significado bíblico, ou alguns ainda preferem fazer-se de inocentes, a fim de evitarem maiores conflitos com os filhos, com os amigos, com os familiares, que sempre insistem em dizer, olha, não há problema nenhum, são apenas símbolos inocentes. Afinal de contas, todos praticam esse ato com chocolate. Então, na tentativa de cristianizar uma prática que nada tem a ver com o sentido bíblico da festa da Páscoa, que foi instituída pelo nosso próprio Deus, muitos argumentos são utilizados para disfarçar verdades simples da palavra. Alguns até espiritualizam, dizendo que o coelho, por ser muito fecundo, é como se a igreja tivesse a capacidade também de gerar muitos filhos ou discípulos. Vale lembrar que no Antigo Testamento bíblico, o coelho era um animal impuro. Então, ao seu lado, eles dizem que o ovo simboliza a ressurreição, pois a vida dentro dele, guardada, e em um dado momento vai ser revelada, fazendo alusão ao sepulcro de Cristo. Enfim, o chocolate fica sendo lembrado como ressurreição e tudo mais. As pinturas, as cores brilhantes ali na embalagem, dos ovos representariam a luz solar. Engano. Mas como que surgiram esses símbolos? Você já se perguntou? Os historiadores retratam o surgimento do coelho como símbolo a partir de festividades praticadas anualmente pelos egípcios. No início da primavera, eles utilizavam esse animal para representar nova vida. Ao longo da história, nós observamos que o coelho passou a ocupar o status de símbolo máximo na festa da Páscoa, em detrimento daquele que deveria ser o centro das atenções, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Já os ovos em si começaram a ser dados como presentes pelos persas e egípcios. Os persas acreditavam que a terra teria saído de um ovo gigante. Os egípcios costumavam tingir os ovos com as cores da primavera, acreditando que isso transmitiria boa sorte. Os cristãos primitivos da Mesopotâmia foram os primeiros a usar ovos coloridos, especialmente na Páscoa. Mais tarde, a própria Igreja Romana foi introduzindo outros elementos simbólicos que nada tinham a ver com as origens bíblicas da celebração da Páscoa. Velas e tudo mais começou a significar Cristo, a luz dos povos. A leitura do livro de Êxodo, no capítulo 12, no Antigo Testamento, nos mostra a verdadeira origem e significado dessa festa importante no calendário judaico e cristão. Depois de o povo de Israel passar por mais de 400 anos de escravidão no Egito, Deus decidiu libertá-los. E para isso levantou um libertador, Moisés, que transmitiu uma ordem divina. Deixa ir o meu povo. Só que Faraó rejeitou a ordem de Deus e Deus enviou sobre a terra do Egito pragas para quebrantar o coração dele. Então chegou a hora da 10ª e última praga, aquela que iria deixar os egípcios sem nenhuma alternativa, senão a de lançar fora os israelitas. Então Deus envia um anjo destruidor na terra do Egito para eliminar todos os filhos mais velhos, dos homens até os animais. Agora, visto que os israelitas habitavam no Egito, como é que nós, os israelitas, poderíamos escapar do anjo destruidor? Então o Senhor institui uma ordem que era para ser obedecida, que iria trazer proteção divina a cada família dos hebreus e todos os seus filhos mais velhos, os primogênitos. Cada família deveria tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, sacrificá-lo. Então famílias menores poderiam até repartir um único cordeiro entre si. O mais importante vem a seguir. Parte do sangue do cordeiro sacrificado deveria ser aspergido nas 2 ombreiras e na verga da porta. Quando o anjo destruidor fosse enviado àquela terra, ele apenas passaria por cima das casas marcadas com sangue, sem tocar nos primogênitos. Daí o termo Páscoa, do hebraico, que significa pessar, significa passar, saltar por cima, pular, uma marca, poupar. Então o sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação da morte. Deus ordenou o sinal de sangue para mostrar profeticamente ao seu povo o que iria acontecer centenas de anos mais tarde, quando Jesus
derramasse seu sangue na cruz do Calvário para libertar o mundo do poder do pecado. Naquela noite específica, além de marcar as casas com o sangue, os israelitas deveriam também comer ervas amargas e pães sem fermento. As ervas amargas representariam os anos de sofrimento que o povo havia passado no Egito, enquanto que o pão sem fermento representava o próprio Jesus, o pão vivo que haveria de descer do céu, sem o fermento do pecado. Além disso, os israelitas deveriam estar vestidos e preparados para partir com pressa, pois essa seria a noite da libertação da escravidão do Egito. Tudo aconteceu como o Senhor de fato disse, e a partir daí o povo de Israel passou então a celebrar a Páscoa como uma festa para sempre, um memorial eterno nos anos de primavera. Agora, o fato de Jesus, de muitos anos mais tarde, ter morrido exatamente durante a celebração da Páscoa não foi coincidência, mas para cumprir o propósito profético de Deus. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal, enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. Nós não podemos, portanto, destruir ou denegrir a importância de um sacrifício desse. Sangue precioso aspergido nas portas de algumas casas? Não, mas nos nossos corações, nos dando uma vida abundante, longe da escravidão do Egito, que representa o mundo, da tirania do faraó, que representa o nosso inimigo Satanás. E com os nossos filhos, que estão inseridos numa cultura, o que se valoriza de imediato? Nós precisamos nos posicionar contra um valor muitas vezes alimentado na nossa sociedade que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Meus queridos, se nós temos a consciência de que os ovos de coelhos de chocolate nada tem a ver com a celebração da Páscoa, como homens e mulheres de Deus, temos que nos posicionar incutindo a verdade no coração dos nossos filhos. E nós precisamos agir com sabedoria perante os nossos familiares, que não conhecem a palavra de Deus e que em momentos assim presenteiam os nossos filhos com a melhor das intenções. Outro lugar onde a pressão também é grande sobre as crianças é na escola, através dos amigos ou até mesmo dos professores em sala de aula. Sendo assim, se for possível, dê a eles uma barra de chocolate para que saciem à vontade, é bom. Uma coisa é nós ganharmos isso com carinho de alguém que não possui entendimento bíblico, não é? Agora, outra coisa é quando nós nos tornamos cúmplices e propagadores de uma mentira como se ela fosse verdade. E vamos vivendo uma vida de faz de conta e empurrando com a barriga. É muito importante que os nossos filhos entendam desde pequenos que nós temos feito uma opção de não viver uma vida apenas de aparências perante os nossos familiares, amigos, e que essa atitude nossa é um estilo de vida, é um preço que nós assumimos o nosso papel e não podemos deixar escapar essa oportunidade. Por isso, neste dia eu te digo, é hora de nós tirarmos a ideia de ovos, coelhinhos fofinhos, a mídia consumista, materialista, tudo isso precisa ser combatida por todos aqueles que não negociam o que é inegociável, nem baixam os seus padrões bíblicos. Veja, nós estamos num tempo de pandemia, estamos lutando contra o coronavírus, o Covid-19, e nós estamos vendo que até mesmo a economia, a mídia tem se posicionado, fazendo queima de valores, de preços nos ovos de Páscoa. Inclusive, não sei se você se recorda bem, mas o ovo de Páscoa, o coelho é um mamífero. Como bota ovo? É tudo simbologia, é tudo aquilo que a mídia coloca para vender e é, claro, uma tradição que aqui nesse estudo hoje eu compartilhei com você. Em nome de Jesus, que a verdade bíblica sempre reine no seu coração e assuma todos dentro da sua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.